Olá! Como sempre fazemos todas as segundas-feiras, aqui estamos para mais uma leitura e estudo do livro Perturbações Espirituais, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Um livro, uma obra muito importante, que nos traz grandes e importantes esclarecimentos de tudo o que ocorre, que pode ocorrer, está ocorrendo nas nossas casas espíritas. Vamos, como sempre, levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo, pedindo as bênçãos e a proteção para mais essa tarefa, que possamos estar com a mente e o coração abertos para receber esse aprendizado dessa leitura edificante que nos esclarece, nos alerta para o que acontece no plano invisível junto a nós. Abençoa-nos, Mestre Jesus, iluminando a nossa mente e o nosso coração. Obrigada, benfeitores amigos, nossos mentores, por estarem conosco em mais essa tarefa. Que assim seja. Nós acreditamos ser de suma importância alguma parte do nosso estudo interior, onde o irmão Macário, com toda a sua luz, a sua pureza, nos alerta, e ele diz assim: acima de tudo, porém, cuidemos da conduta moral em relação a Jesus e a sua doutrina, deixando de lado os impulsos inferiores de dominação, de combates externos, porque os verdadeiros inimigos da criatura humana estão no seu interior e não fora, na condição do seu próximo enfermo, dentro de nós. Indispensável que os espíritas, compreendendo o que vem ocorrendo, unam-se, desculpem-se, permitam-se o direito de serem imperfeitos em processo de aprimoramento. É assim que somos. Atraindo para suas fileiras os desencarnados que ora se lhes apresentam como inimigos, de modo que, não muito distante, esteja o reino dos céus instalado na terra, e todas as ovelhas se encontrem sob o cajado seguro do seu único pastor. E ele segue: que o Senhor de bênçãos nos conceda sua paz e sua sabedoria para que possamos agir corretamente em seu nome. E aí eles se despedem e nos diz Manuel Filomeno de Miranda: reflexões profundas dominavam a nossa paisagem mental. Sim, as palavras do irmão Macário nos fazem refletir. O que estamos fazendo? Estamos nos julgando melhores do que os nossos irmãos? Por isso ele diz: desculpem-se. Precisamos nos desculpar, nos entender, nos permitir errarmos. Somos inferiores ainda, somos pequenos. E nos diz Manuel Filomeno de Miranda: o Espiritismo é doutrina tão bela e simples, porque revive a pureza do Evangelho e restaura o amor sublime do amigo incomparável, utilizando-se do anjo da caridade para ser a sua norma de conduta. Trabalha o espírito a fim de que se redescubra, diluindo as sombras demoradas que nele se encontram e iluminando-se de sabedoria e plenitude.
quando essa doutrina alcançar as paisagens dos corações humanos, o significado psicológico da existência passará a ser a vivência dos seus postulados, qual ocorrera com todos aqueles que se fascinaram pelo Mestre, fosse no período em que esteve conosco na Terra ou após a sua jornada incomparável. Que possamos realmente deixar essa doutrina fazer morada no nosso coração. E aí entramos agora no 29º vídeo, que diz assim: o silêncio que tomara conta de todos nós foi interrompido, isso continuando Manuel Filomeno de Miranda. Foi interrompido quando chegamos à nobre instituição onde pousávamos com a advertência do caroável Dr. Bezerra de Menezes. Mantenhamos a mente fixa no amor e no perdão. Olha o Dr. Bezerra alertando mais uma vez. O irmão Macário já tinha alertado e agora o Dr. Bezerra de Menezes reafirmando. Mantenhamos a mente fixa no amor e no perdão, na caridade e na misericórdia de nosso Pai, a fim de estarmos em condições de receber nossos irmãos equivocados com sentimentos profundos e não apenas com palavras. Sempre falamos, não adianta, falar é fácil. Mas os irmãozinhos, quando se aproximam de nós, sabem o que estamos pensando, sabem quem realmente somos. Então estamos enganando a quem? Somente a nós. Somente a nós. Busquemos o repouso mediante a oração. O zimbório estava profusamente iluminado de diamantes estelares, e a brisa perfumada era carreada por toda a natureza, exaltando a beleza da criação ante os nossos olhos deslumbrados e os sentimentos elevados. Durante o dia, as atividades na casa espírita eram significativas, mediante o atendimento aos viandantes de ambos os planos da vida, especialmente aqueles que ainda se encontravam sob os camartelos das desencarnações dolorosas, sem haver despertado para a nova realidade. Porque sabemos que muitos irmãos partem e não percebem que partiram, que estão do outro lado. O atendimento espiritual permanente constituía uma bênção para os transeuntes da amargura e os enfermos da alma. Pessoas de diferentes camadas socioeconômicas, em horários próprios, procuravam o conforto moral e espiritual através do atendimento fraterno, da ação de auxílio ao próximo no setor de serviço social, da aplicação e do recebimento fluidoterápicos, enquanto espíritos ociosos e perversos espreitavam os invigilantes, fora das defesas da instituição. Porque eu posso estar dentro da instituição, mas o meu pensamento não está direcionado ao bem. E aí os irmãozinhos já estavam lá, os ociosos, perversos, esperando. Juntinho. Chamamos, são nossos convidados, a importância do atendimento fraterno. Como vamos proporcionar bem-estar se não estamos bem? Porque como vamos estar bem se o nosso pensamento não está direcionado ao amor, à caridade, à fraternidade? Os nossos acompanhantes invisíveis, desencarnados, conosco,
o que estamos passando para os nossos irmãos. Em determinado momento, vimos um jovem de aproximadamente 16 anos acercar-se da entrada, amparado carinhosamente por uma senhora gentil e preocupada que o induzira à busca de auxílio e o conduzira àquele santuário de amor e solidariedade. Logo percebemos tratar-se da sua genitora desencarnada, porque o carinho com que envolvia o jovem denunciava-lhe a grandeza maternal. Ele procurou o informante geral à entrada, dizendo necessitar de ajuda. Estava pálido e levemente trêmulo, constrangido e receoso. O recepcionista, verdadeiramente cristão, compreendeu os conflitos do rapaz e gentilmente conduziu-o a uma veneranda senhora que atendia bondosamente num dos recantos da sala, especialmente dedicada a esse mistério. Logo, percebi-lhe a mediunidade, porque, incontinente, ela sintonizou com a condutora do jovem, travando-se um intercâmbio mental. Aí a médium se comunicando com a mãezinha dele. Que lindo! Tratava-se da sua genitora, preocupada com a sua atual situação, defluente do choque traumático advindo da sua desencarnação repentina. Muito afeiçoados um ao outro, sofriam agora a separação corporal. Em consequência, ele fizera um transtorno depressivo da afetividade, negando-se à alimentação e ao sentido psicológico da existência. Perdera os estímulos para os estudos, deixando-se consumir pela saudade indescritível, desde que era também órfão de pai. Triste a situação, porque com 16 anos, adolescer, sofrer, é uma fase difícil, complexa para qualquer um de nós. Aí o menino já não tinha o pai e a mãe parte repentinamente. Se vê sozinho, desamparado, sem o amor, sem aquela que lhe dava toda a atenção, todo o carinho, dedicação. E continua. E aí podemos ver como os nossos entes queridos, sempre que podem, nos auxiliam, na medida da evolução deles, na medida que podem, eles nos auxiliam. Mas errado é que peçamos o auxílio. Isso não devemos fazer, porque não sabemos como estão os nossos amores, não é mesmo? Então não devemos pedir esse auxílio. Mas o certo é que sempre que podem, estão por perto nos auxiliando. Convidando-o a expor a sua dor, a atendente, com paciência e ternura, externou-lhe afeto espontâneo que o confortou, parecendo reencontrar a mãezinha agora no mais além. As vibrações que da médium se exteriorizavam eram absorvidas pelo enfermo, enquanto a mãezinha também lhe infundia vibrações de ânimo e de forças para o prosseguimento da jornada, que não podia ser interrompida naquele momento. À medida que o diálogo prosseguia, após a narração do que ele considerava um infortúnio, ou seja, a perda do ser querido, o adversário do passado conseguira infiltrar-se no seu pensamento sofrido. A brecha que os nossos irmãozinhos querem
que os nossos inimigos, que estão sem esse corpo de matéria, querem para se achegar a nós. Então, esse inimigo era um inimigo do passado, aproveitou esse pensamento sofrido, aturdindo-o com as suas energias deletérias e, vez que outra, insinuando-lhe o suicídio. Triste, muito triste. Graças à sua existência ainda sem compromissos negativos, a mãezinha conseguia diluir os fluidos perversos, inspirá-lo à oração, qual ocorrera naquela manhã em que o levara à sociedade espírita. Depois de uma conversação saudável e rica de esperanças, a assistente aplicou-lhe o benefício do passe, dominada pelo sentimento de amor e de imensa compaixão. O irmão Elvídio, que se encontrava no ambiente, anotando e cooperando nas atividades múltiplas, depois de examinar o paciente, referiu-se que, a partir daquele momento, ele estaria sob a proteção dos benfeitores espirituais da casa. Olha que lindo esse trabalho! Que iriam providenciar o atendimento particular ao adversário desencarnado, postergando o momento da reabilitação do seu anterior algoz, quando ele tivesse forças e discernimento para o resgate. Ou seja, o menino iria resgatar, o resgate teria que acontecer, mas no momento ele não estava preparado, emocionalmente. Ele estava muito fragilizado. E aí que entra o nosso merecimento. Nos diz a literatura que se vem o nosso resgate, mas nos chega e nós estamos trabalhando no bem, a misericórdia divina deixa para mais além, minimiza, tudo vai do nosso merecimento. Então, muito bom estarmos pensando e agindo no bem. Sempre teremos esses benfeitores agindo em nosso favor e a misericórdia divina se faz na nossa vida, nos facilitando a caminhada, nos fortalecendo na caminhada. Moço dócil e desequipado de conhecimentos espirituais, era, no entanto, excelente campo experimental para o empreendimento de serviços edificantes em favor do futuro. Por certo, a partir daquele momento, ele retornaria, ora trazido pela genitora desencarnada, noutras vezes pela entidade encarregada de o proteger, vinculando-se à doutrina espírita com olhos postos no porvir, quando poderia contribuir em favor do próprio bem e da fraternidade geral. Ali estava um trabalhador da seara do Mestre. Lágrimas benéficas escorriam-lhe pela face à medida que era auxiliado pela servidora de Jesus, e minutos após apresentava-se um quadro muito diverso daquele que o trouxera ao santuário. Coisa boa! O centro espírita é, sem dúvida, hospital de emergência para as aflições da alma, da emoção e do corpo. Pelo proporcionar de harmonia íntima no paciente e abrir-lhe horizontes dantes jamais imaginados. A certeza de que ninguém se encontra sós, assim como o descortino de oportunidades redentoras ao alcance pessoal. Constituem pilares de apoio para a fraqueza e o desconforto moral quando se instala o sofrimento. Tarefa enriquecedora e abençoada aquela que proporciona luz
a quantos se debatem na escuridão. O conhecimento é claridade espiritual que esbate as trevas da ignorância e impulsiona o ser na direção da conquista da plenitude. Onde se instala o amor de Jesus Cristo, há sempre oportunidade de serviço e apoio incondicional a todas e quaisquer necessidades que se apresentem no ser humano. De fato, na sua condição de consolador, o Espiritismo, após enxugar as lágrimas de quem sofre, concede-lhe valores para prosseguir com dignidade, construir o futuro risonho e vivenciar o bem-estar desde os primeiros momentos. Então, a importância do atendimento fraterno nas nossas casas, desde que seja por um irmão que esteja realmente sintonizado com o plano espiritual superior. É muito importante essa tarefa. Todas são. Mas como vamos prestar socorro se não estamos com o pensamento voltados para o bem, para a fraternidade? Sempre há espíritos generosos e diligentes aguardando sintonia com os viandantes terrenos, da mesma forma que os há nas categorias inferiores da evolução. A questão é, portanto, de compatibilidade vibratória. Para refletirmos com quem estamos vibrando, com quem estamos sintonizando, não só dentro das nossas casas espíritas, mas sempre fora. Não adianta lá ficarmos fingindo de bonzinhos. Por quê? Porque os nossos irmãozinhos do plano inferior estão ali à espreita, como nos disse antes a leitura. Ansiosos, malvados, zombeteiros, estão ali à espreita. Sucediam-se os socorros e aumentava a clientela à medida que as horas se passavam. Pessoas visivelmente obsidiadas umas, atormentadas outras pelos vícios a que se entregavam, excruciadas diversas por enfermidades irreversíveis, por dramas familiares, por dificuldades econômicas, por necessidade de trabalho, vitimadas pelo abandono dos seres queridos, inúmeras em busca de milagres, de ocorrências do sobrenatural em seu benefício. Passavam numa corrente sem fim. Felizmente, a cada 2 horas, havia um espaço para palestra reconfortante e esclarecedora, explicando os objetivos do Espiritismo e como se deve comportar o cristão ante os desafios existenciais, sempre com boa assistência, tanto de encarnados como de desencarnados. Isso é muito importante, queridos irmãos. Não só fazer a benesse, mas a exposição doutrinária, como diz aqui, reconfortante e esclarecedora. É preciso explicar os objetivos do Espiritismo, como fala aqui muitas pessoas em busca de milagres, de ocorrências do sobrenatural em seu benefício. Então, se nós estamos fazendo uma benfeitoria, uma benesse para aquele irmão, se ele chega na nossa casa, que possamos juntos dar o esclarecimento. Não só ele chegar ali, vamos dizer que seja um dia só para passe, sem a doutrinária, sem a exposição, não precisa ser aquela doutrinária que é comum, mas que pode ser de menor tempo, não precisa ser meia hora, 40 minutos, 20 minutos, mas que tenha alguma coisa. Porque muitos irmãos saem dizendo: aquele centro espírita não é forte o suficiente para mim.
Ah, lá não aconteceu nada, lá não me disseram nada. Acham, iludem-se, achando que a cura é de fora para dentro. Então vão lá, recebem aquela tarefa abençoada que a casa espírita está oferecendo e vão embora. Aí está faltando uma exposição doutrinária. Vai receber após a exposição doutrinária. Não importa se é uma cesta básica, não importa se é uma sessão de cura, vamos dizer, não importa o que seja. Precisa ser acompanhado de uma exposição doutrinária. Repetimos, não precisa ser aquela de meia hora, mas precisa sim de um esclarecimento para cada tarefa no bem que a nossa casa oferecer. E isso é fato. Então, a importância do que nos diz aqui. E diz assim: espíritos recém-chegados às esferas espirituais e ignorando a ocorrência, eram trazidos para um departamento especial onde recebiam acolhimento aqueles que possuíam algum mérito, sempre o nosso mérito, a fim de serem transferidos para as organizações do mais além, e a azáfama do bem era contínua. Notamos Germano e o Dr. Carneiro de Campos que também se faziam notar os infiltrados, graças à negligência de alguns irresponsáveis companheiros mais interessados nas projeções mundanas e nos seus desvios que no serviço de libertação pelo amor, gerando distúrbios. Mais uma vez, nós, com as nossas irresponsabilidades, permitindo que os nossos irmãozinhos adentrem as nossas casas e façam mandos e desmandos a seu bel prazer. Encerramos aqui o nosso 29º vídeo, agradecendo ao Mestre Jesus e aos benfeitores, aos nossos mentores que nos acompanham na tarefa. Que possamos ter uma semana de paz, de harmonia, vibrando no bem, no amor e na fraternidade. Rogando ao Mestre Jesus por todos os nossos irmãos, nas casas espíritas, em todos os lugares em que o Mestre seja a ideia central. Que o amor, o teu amor, Mestre, a tua luz, acompanhe-nos hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Um beijo no coração e até a próxima semana, se Jesus permitir. Que assim seja sempre.